Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Só você que puder, fala assim para alguém do lado: que bom que você veio. Glória a Deus. Meus irmãos, sem perca de tempo, abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 6. Neemias, capítulo 6, somente o versículo número 3. Neemias capítulo 6, versículo 3. Nós vamos falar um pouco desta grande obra do Senhor, feita através de Neemias, essa grande obra que Deus fez por intermédio de Neemias, e que esta palavra possa ser aplicada aqui aos vossos corações, no nome de Jesus. Quem encontrou por bondade diz: eu achei. Diz assim a palavra do Senhor: e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento, adorando o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o livro de Neemias, não somente o livro, mas a história de Neemias é bastante conhecida, e o livro de Neemias, principalmente aqui nesse trecho, ele vai nos mostrar a importância daqueles que, de forma voluntária, estão à disposição de fazer a obra de Deus. Aqueles que mesmo diante de tantas dificuldades, estão dispostos a realizar a grande obra do Senhor. Na Bíblia Sagrada nós podemos ver que, como Neemias, houve muitas outras chamadas na vida de muitos. A diferença é que, por exemplo, na vida de Abraão, de Moisés, Samuel, Davi, Isaías e Paulo, eles receberam um chamado através de uma revelação e tiveram que obedecer essa chamada do Senhor e realizar a obra que Deus proporcionou para que eles pudessem realizar. A diferença desta obra realizada por Neemias é que ele não precisou de nem uma visão profética, ele não precisou, de uma certa forma, ouvir a voz de Deus, ele não precisou de uma revelação. Aquilo que ele necessitaria de fazer, aquilo que Deus prepararia para que Neemias viesse a fazer de uma forma muito bem feita, porque a obra não era de Neemias, a obra era do Senhor Todo-Poderoso. Neemias teve uma visão real da situação. Neemias recebeu notícia do que estava acontecendo. E não foi algo revelado para ele, como na vida desses outros que nós citamos. Na vida de Neemias teve essa diferença. Ele teve a visão real daquilo que estava acontecendo. Das ruínas daquela cidade, de qual era a situação que estava vivendo e passando aquele povo. Ele não precisou da revelação de Deus, ele teve esta visão real da situação. Uma situação difícil, uma situação de miséria, uma cidade em ruínas. E Neemias tem essa visão de uma forma real. A Bíblia nos mostra, se nós lermos, não somente esse versículo que nós lemos, mas o livro de Neemias, que Neemias era copeiro do rei. Se a gente for analisar, é uma profissão que ela não vai dar status a ninguém, ela não vai colocar ninguém na importância que ela deveria colocar, trazendo para os dias atuais. Nós vamos ver que muitos aqui têm profissões que não têm reconhecimento do ser humano, mas tem o reconhecimento de Deus. Embora ele era
ele era um simples copeiro, mas a função dele, o cargo dele era um cargo muito importante, porque um copeiro naquela época, a serviço do rei, ele servia as bebidas do rei, e ele tinha que experimentar a bebida do rei, por questão de seguranças, porque se alguém tentasse envenenar o rei para matar, antes o copeiro tomava para dar essa segurança para o rei. Então, poderia não ter status, poderia não ter valor diante de uma sociedade, diante do ser humano, mas ele exercia um cargo de muita importância. Ele, de uma certa forma, ajudava a guardar a vida de alguém, e isso, para mim, é algo importantíssimo. Então, muitas vezes, nos dias de hoje, nós temos que olhar para essas pessoas que têm um cargo que, diante da sociedade, ele não vai ser valorizado, mas nós não podemos olhar para as pessoas, para os seus cargos, para o seu trabalho, para aquilo que ele exerce no momento aqui na sua vida, que ele está de passagem por essa terra. Se alguém não dá importância, que nós possamos olhar para a palavra para dar importância, porque o trabalhador é digno de seu salário, e ele será valorizado por Deus naquilo que ele faz, desde que ele faça conforme ensina a palavra e orienta a palavra de Deus a ele fazer. Então, que nós possamos sempre olhar com os olhos da fé, com os olhos espirituais, para todas as situações, para que nós possamos valorizar uns aos outros, porque nós temos um valor, o Espírito Santo, ele se move em nós, e que nós possamos olhar sempre para a palavra do Senhor. Alguém que, diante dos olhos carnais, não teria capacidade, não teria condições para realizar tamanha obra, porque aquela obra seria uma grande obra. Era uma cidade em ruínas, muros que foram abaixo, portas queimadas, e teria que ser reconstruída. A tarefa não seria fácil. Hoje nós vemos uma cidade aí no sul que foi destruída. Quantas pessoas, hoje, por causa da modernidade, quantas máquinas trabalhando para reconstruir aquela cidade. Então, nessa época, não era diferente. Agora, o que chama a atenção de todos nós numa palavra como essa é que quando nós nos colocamos na posição, quando nós estamos dispostos a realizar a obra de Deus, era para que nós tivéssemos pessoas ao nosso lado nos ajudando, e somente ajudando, e ninguém criticando, ninguém falando mal, ninguém desprezando, ninguém tentando parar a obra que não é nossa, a obra que é de Deus. Mas não é assim que funciona nos dias atuais, e nem foi assim que aconteceu na vida de Neemias. No capítulo 1, se você voltar lá e ler, a Bíblia diz que Neemias, sabendo do triste estado, da grave situação de Jerusalém, isso aqui é para nós aprender. É um texto que nós aprendemos, mas também que nós temos que aplicar para os dias atuais. Um texto que nós aprendemos, um acontecimento extraordinário na vida de alguém, mas que nós aplicamos a nós mesmos nos dias de hoje. Quando ele soube do triste estado, da grave situação de Jerusalém, ele orou ao Deus Todo-Poderoso. Quando nós recebemos uma triste notícia, quando a notícia que chega para nós é uma notícia de dor, é uma notícia de perca, é uma notícia grave, é uma notícia que diante dos lábios carnais não tem mais jeito, o que é que nós estamos fazendo para entrar naquela grande batalha? Que nós possamos aprender numa palavra como essa. Orar ao Deus Todo-Poderoso é a primeira coisa que nós devemos fazer. E a partir do momento que nós oramos, o Senhor, Ele nos dá a direção. Quando nós oramos, nós não vamos ficar de braços cruzados. Quando nós oramos, nós não vamos temer a situação. Quando nós oramos, nós não vamos dar ouvido a pessoas que estão desfazendo, a pessoas que estão desacreditadas, falando palavras de derrota. Nós vamos olhar para o alto, nós vamos olhar para aquele que tem as mãos poderosas e que se movem ao nosso favor quando nós necessitamos. Nós vamos olhar para um Deus Todo-Poderoso, porque é Ele quem vai garantir a nossa vitória, não importa qual o tamanho da batalha, não importa qual o tamanho dessa obra, o nosso Deus é poderoso e é maior que todas as coisas, e que nós possamos todos os dias declarar que o nosso Deus tem poder para realizar todas as coisas. Então, quando Neemias
houve que alguns foram levados para o cativeiro, outros estavam em grande miséria e desprezo. Muito se entristece o coração de Neemias. O muro fendido, portas queimadas. A Bíblia vai dizer que ele chorou, lamentou por alguns dias, e jejuou e orou diante do Deus dos céus. Mais uma vez a palavra nos ensina aqui como é que nós devemos entrar numa grande batalha, como é que nós devemos iniciar a grande obra que Deus nos chamou para realizar. Nós sabemos que somos falhos, pecadores imperfeitos. Nós sabemos muito bem que Deus basta a si mesmo. Se Deus quisesse fazer tudo sozinho, Ele não precisaria de nós. Mas pela sua bondade, justiça e misericórdia, Ele tem levantado seus instrumentos aqui na terra para que a sua vontade santa, para que a vontade divina do Senhor aconteça entre nós aqui. E que nós possamos ficar atentos a isso. Nós não merecemos, mas Ele nos chama, vai com nós, não nos deixa só e nos garante a vitória, por maior que seja a batalha. E quando ele jejuou, quando ele orou, ele tem ali uma conversa sincera com Deus. Quando nós lemos os versículos anteriores, os capítulos anteriores, nós vamos ver que Neemias reconheceu os seus pecados. Você já prestou atenção que quando alguém reconhece os seus pecados, você já prestou atenção na Bíblia Sagrada, como é grande a obra que Deus faz na vida dessas pessoas? Se nós olharmos um pouco mais para frente no Novo Testamento, quando Pedro obedece a palavra do Senhor e volta ao mar, tinha tido uma noite de frustração, voltou com os barcos vazios. Agora Jesus lança a palavra, ele obedece e vai e volta com os barcos transbordando. A gente vai ver que ali ele chega em Jesus e fala: Senhor, afasta-se de mim porque eu sou um pecador. Sabe o que Jesus fez? Jesus perdoou e chamou ele para caminhar com ele a partir daquele momento. Isso é o que Jesus quer de nós, a sinceridade. Não adianta eu olhar para o pecado do outro e apontar o pecado do outro. Eu tenho que olhar para dentro de mim e falar: Senhor, se afasta de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. O Senhor gosta desse reconhecimento. O Senhor gosta que nós venhamos a nos arrepender de forma verdadeira para que Ele faça a grande obra. Quem não lembra do servo do centurião? O centurião chega em Jesus: Senhor, tem um servo meu lá que a situação dele é grave, a situação dele está muito difícil. Eu preciso que o Senhor cure aquele servo. E o Senhor se propõe a ir até a casa daquele centurião. O centurião imediatamente diz: Senhor, não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Apenas uma palavra sua vai curar. O Senhor gosta da nossa sinceridade. Enquanto nós perdemos tempo olhando uns para os outros, olhando os defeitos dos outros, nós sabemos que todo mundo tem qualidade, que nós possamos ter sensibilidade do Espírito Santo e ver as qualidades dos outros, para que a gente dê uma palavra de incentivo, uma palavra que vai fazer a pessoa permanecer, perseverar, continuar e não parar. Não é palavra de derrota, não é estratégia para parar uma obra que não é obra minha, é obra de Deus, porque quando nós usamos de estratégia paralisando uma obra de Deus que está sendo feita através da vida de alguém, nós vamos ter que prestar contas com o Senhor. Então que nós venhamos a ter esse zelo, a ter esse cuidado. Então, nós estamos falando aqui de alguém que era improvável, diante dos olhos humanos era improvável, como muitos de nós nos dias atuais. Alguém vai olhar para nós e falar: esse aí não tem condições. Quando o Senhor me chamou para esta obra maravilhosa, a obra do Senhor, eu confesso que até eu mesmo olhava um pouco para dentro de mim e falava: Senhor, eu não tenho capacidade. Será que não tem outro para ir no meu lugar? Mas o chamado era para mim. E eu percebi, Deus me mostrou pessoas que olhavam com desconfiança, pessoas que é improvável que essa pessoa aí vai levar uma obra adiante. Mas quando é Deus que te chama para a obra, quando a obra é de Deus, Ele vai te capacitar, Ele vai te ajudar em todas as coisas. Porque se nós estivermos sozinhos, sem a presença do Espírito Santo dentro de nós vamos fazer coisa errada, nós vamos ser derrotados. Mas com Deus na frente, com toda certeza, vai dar tudo certo. Então Deus faz brotar no coração de Neemias o desejo, um sentimento de
reconstruir aquela cidade. E ele não vai olhar para a dificuldade, porque se olhar para a dificuldade, ele não vai conseguir fazer. Com nós é assim também, quando nós deixamos de olhar para Jesus, quando nós deixamos de olhar para a palavra, nós vamos desistir com toda certeza. Às vezes a gente vai fazer um serviço por aí, na vida secular, e o serviço não é fácil. Tem serviço nas alturas, tem serviço que a gente sabe que vai ter um desgaste muito grande físico. Eu já falei para as pessoas que trabalham comigo, eu falei, nós não podemos ficar parados olhando, nós temos que começar a fazer. Porque se você ficar parado olhando antes de começar, você vai desistir. Muitos irmãos aqui trabalham em obra, vai entender o que eu estou falando. Tem coisa que é tão difícil, que vai ser tão desgastante, e a recompensa financeira que você vai ter por isso é tão pouca, que se você olhar demais, você vai desistir. Então ele não olhou para a dificuldade, ele olhou para o tamanho do Deus dele e seguiu a direção do Todo-Poderoso. Então Neemias começa a fazer essa grande obra, debaixo de jejum, oração e debaixo da direção de Deus. É por isso que dá certo, porque quando nós começamos uma grande obra, a obra que é de Deus, debaixo de jejum, oração e direção de Deus, uma obra que a gente sabe que não será fácil, Deus vai nos dar condições, nós vamos fazer e essa obra não será paralisada. Então Neemias, no início ali, ele recebe autorização do rei. Ele não poderia sair para fazer uma obra naquela época de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Então ele pede autorização, o rei não só dá autorização para ele realizar aquela grande obra, como dá ajuda para ele também de uma certa forma. Então, aquilo que começa na direção de Deus, debaixo de jejum, de oração, Deus vai preparando tudo, até aquilo que nós pensamos que não tem jeito, nós não temos estratégia, nós não vemos saída, o Senhor prepara e começa a fazer, e nós começamos a entender que Deus está no negócio, e isso vai nos dar força para permanecer, para continuar. Mas essa obra que Deus nos chama para fazer, como foi aqui na vida de Neemias, não será tudo maravilhas. Nem sempre as pessoas que vão estar por perto são pessoas que vão te ajudar, são pessoas que estarão de verdade do teu lado, vão estar ali do teu lado, mas vai estar contra você de uma certa forma. Então ele sofre ataques, ele sofre levantes dos inimigos, tentaram de diversas formas parar Neemias, tentaram retardar aquele grande trabalho, para que aquele trabalho demorasse, ele não conseguisse finalizar, ele não conseguisse concluir. A Bíblia vai dizer nos capítulos anteriores aqui, nos versículos anteriores, que conspiraram para intimidar Neemias. Nada disso foi capaz de fazer aquele homem parar, porque ele tinha entendido que a obra não era dele, a obra era de Deus, e quem tinha chamado ele para fazer aquela obra não era ser humano, era o Deus Todo-Poderoso. É por isso que ele não parou. Então, quando você, irmão, nos dias de hoje se envolve numa grande obra, quando você está focado, quando você está na direção de Deus, debaixo de autoridade, de jejum, de oração, pode ter certeza que no momento certo, no tempo oportuno, as coisas vão dar certo. Os inimigos, que são muitos, eles podem até tentar, mas não vão conseguir de maneira nenhuma. Não vai ter jeito para o inimigo prevalecer na grande obra a qual você está envolvido, porque esta obra não será paralisada. Deus vai te dar força, Deus vai te dar foco, Deus vai te dar ousadia, Deus vai acrescentar na tua fé, Deus vai te fortalecer de todas as formas, dentro das suas necessidades, para que a obra dele seja concluída. Deus vai te dar direção, e a grande obra do Senhor, ela não será paralisada, ela não deixará de ser feita. No momento certo, ela será concluída. Quando você está debaixo de autoridade, a obra não para. No Evangelho de João, nós vemos a palavra de quando Pedro nega a Jesus. A Bíblia vai dizer que ele se arrependeu amargamente. Após a ressurreição de Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus restaura a vida de Pedro
por completo e delega poderes a Pedro, dá autoridade a Pedro para que ele desse continuidade junto com outros à grande obra que Jesus havia feito até ali. E obras maiores poderiam ser feitas através dos homens de Deus. E a Bíblia vai dizer que as obras estavam sendo feitas. Quando Pedro e João subiam ao templo na hora da oração para orar, tinha um coxo ali. A Bíblia vai dizer que era coxo há mais de 40 anos. E a história é bem conhecida. Pedro mandou ele se levantar em nome de Jesus, e ele se levantou e saltou. Seus tornozelos se firmaram, ele saltou de alegria. As autoridades terrenas daquela época não estavam se agradando disso. Em Atos, no capítulo 4, a Bíblia vai dizer que essas autoridades fazem ali uma roda e coloca Pedro e João no meio dessa roda e vai perguntar para eles, tentando intimidar, tentando paralisar a obra que Jesus tinha dado autoridade e condições para eles dar continuidade nela. O homem quer parar esta obra. Com que poder, em nome de quem, com que autoridade vocês fazem isso? E Pedro, cheio da autoridade do alto, de cima, não temeu e falou: é em nome de Jesus, aquele que vós crucificaram, mas ressuscitou para a glória de Deus. Essa é a autoridade que o Senhor tem nos dado nos dias atuais, porque sem essa autoridade vinda do alto, essa autoridade poderosa e verdadeira, com toda certeza, em todas as batalhas que nós nos envolvemos, nós vamos parar em algum momento, porque essa luta é travada, esta obra não é fácil. Então que Deus possa, no nome de Jesus, continuar fortalecendo cada um, nos dando força para que nós venhamos a concluir a boa obra a qual Jesus nos chamou para fazer, mas que nós possamos também entender que vai ser sempre desse jeito, é nós fazendo, é nós lutando, é nós nos esforçando e o inimigo tentando nos parar. O inimigo com suas estratégias, tentando parar a obra que não é nossa, a obra que é de Deus. É nós levantando e o inimigo tentando derrubar aquilo que nós estamos nos esforçando para levantar. Mas que nós possamos entender que nós estamos debaixo de autoridade do alto, que nós possamos entender que nós estamos nas poderosas mãos do Senhor, e esta obra não será paralisada nas nossas vidas. Então eu falo essa palavra para você, uma palavra de incentivo nessa noite. Eu não sei qual a obra, em que área você está envolvido em alguma obra, mas eu creio que todos que aqui estão se envolvem em algum momento em alguma obra. Esta obra que você está envolvido, ela não será paralisada. Permaneça, continue. Siga em frente, não desista, persevera, prossiga, que eu creio que você vai conseguir. Eu não sei se vai demorar 52 dias para a obra que você está envolvido ser completada. Eu não sei se vai demorar mais de 52 dias ou menos de 52 dias. Mas se a obra é de Deus, se você orou, jejuou, está debaixo de uma autoridade, se você está debaixo da direção do Senhor, no tempo oportuno, esta obra na tua vida, ela será concluída com toda certeza. Em alguns momentos que nós estamos envolvidos nessa obra, vai ter desgaste, vai ter cansaço, vai ter provas, vai ter situações que vai querer nos fazer desistir, que vai tentar nos levar a desistir. Mas nós não vamos desistir, porque nós já entendemos que nós estamos debaixo de uma grande autoridade, a maior autoridade que nós podemos ter. Vai ter barreira, vai ter impedimento, vai ter levante, não importa, Deus é maior do que tudo isso. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro. O Senhor é tudo para nós. Então não importa se você está cansado, desanimado e até pensando em desistir. Olha para a palavra, e você veio aqui nessa noite, não foi em vão, foi para ouvir uma palavra como essa, e declarar que só o Senhor é Deus, e declarar que Ele tudo pode, e declarar que se Ele quiser, Ele faz. Que você possa receber essa grande palavra de Deus no teu coração. Muitas vezes, quando nós estamos envolvidos numa grande obra do Senhor, nós vamos sofrer. Como nós estamos aqui é para sofrer por Jesus. Se nós olharmos para a palavra, como Paulo sofreu por Jesus.
Nós estamos aqui para sofrer. O nosso descanso não é aqui. Aqui nós estamos de passagem. O nosso descanso é lá no alto. O Senhor é tão bondoso que mesmo nós sendo imperfeitos, pecadores, Ele nos proporciona momentos tão especiais aqui. E hoje nós temos que entender que nós estamos diante de um momento especial. O momento especial não é só uma reunião familiar, não é uma festinha, não é um churrasquinho, não é quando nós ganhamos um dinheirinho para pagar nossas continhas. Isso aqui é um momento especial e é Deus quem nos proporciona, é Ele quem dá a nós a oportunidade de participar. Mas vai ter palavra de derrota nessa caminhada, vai ter palavra de desânimo, vai ter muita palavra negativa. Agora que os seus ouvidos estejam atentos ao que é espiritual, porque senão você vai parar, você vai desistir. Se você não olhar para o alto, se você não olhar para Jesus, se você não olhar para a palavra, em algum momento você vai ser derrotado, você vai desistir, não tem jeito. Não importa, meus irmãos, que tipo de levante vai acontecer. Vai ter Tobias, vai ter Sambalate tentando te parar, cheio das estratégias, cheio dos planos para tentar te parar. Mas se você permanecer focado nesta palavra poderosa, você não vai parar. Esse livro de Neemias, nós já vamos encerrar. Ele nos mostra, a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, se a gente for prestar atenção, ela vai falar do grande amor de Deus. E no livro de Neemias, o amor de Deus aqui, ele é revelado na escolha de um simples copeiro do rei para reconstruir Jerusalém. Às vezes a gente acha que a gente é pequeno, às vezes a gente acha que a gente não pode, que a gente é incapaz, que a gente não vai conseguir. E além da gente mesmo pensar assim, quantas pessoas não te apontam e falam, esse não vai conseguir, esse é incapaz, esse não tem condições, esse não tem sabedoria, esse é fraco. São muitas palavras de derrota, muitas palavras de negativas, mas a palavra nos mostra aqui, que independente de você ter status, uma graduação, uma importância diante da sociedade, o Senhor, Ele te chama para uma obra maravilhosa e ela será concluída. Então, meus irmãos, entendam uma coisa: quantas notícias ruins chegam e nós ficamos abatidos, abalados, muitas vezes encostamos num cantinho. Agora entendam uma coisa: quando chegar a notícia de destruição, de ruína, a notícia ruim, que o Senhor Ele possa fazer aquilo que Ele fez na vida de Neemias, nas nossas vidas, porque o Senhor não mudou. Fazer brotar um desejo da reconstrução. Pode ter sido tudo destruído, você pode olhar e pensar que não tem mais jeito, mas quando Deus fizer brotar o desejo da reconstrução no seu coração, você vai se pôr de pé, vai se levantar e vai fazer. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer nessa noite. Antes do ministério de louvor, adorar a Deus com um louvor, eu quero falar algo aqui bem rapidinho nessa noite, para os irmãos que são líderes.